Tribunal de Contas da União apura denúncias de assédio sexual do ex-presidente da Caixa. Goiás decreta luta oficial de 3 dias por morte de Ronaldo Caiado Filho. Morre Dom Cláudio Rumes, arcebispo emérito de São Paulo, aos 87 anos. Dia da Independência dos Estados Unidos é marcado por tiroteio e deixa pelo menos 6 mortos. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O Tribunal de Contas da União abriu a apuração sobre as denúncias de assédio sexual e moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Guimarães deixou o cargo na semana passada, após se tornarem públicas as denúncias de funcionárias do banco que relataram ter sofrido do ex-presidente abordagens que configuram assédio. O TCU abriu investigação atendendo a um pedido do Ministério Público de Contas feito pelo subprocurador Lucas Rocha Furtado. Segundo a representação, quando praticado no âmbito da administração pública, o assédio gera percepção na sociedade de que as instituições estatais não se pautam em valores morais, nem são conduzidas segundo elevados padrões de conduta. A coragem de denunciar tem crescido no país. O Procurador-Geral do Trabalho, José de Lima Ramos, afirmou que o volume de denúncias de assédio sexual em ambiente profissional tem sido maior em 2022 do que em 2021. Até junho, os relatos que chegaram ao Ministério Público do Trabalho já representam 63% de todo o ano passado. E a semana de votações no Congresso Nacional deve ser movimentada. Na Câmara, os deputados devem analisar a PEC, que prevê o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. O comentarista Ney Gonçalves Dias traz mais detalhes. A semana começa com a tramitação da PEC do Auxílio Brasil na Câmara dos Deputados em Brasília. O relator vai tentar retirar o estado de emergência do texto da chamada também PEC Kamikaze. O relator escolhido foi o deputado Danilo Forte. Danilo Forte é deputado do União Brasil pelo estado do Ceará. Duas coisas. O relator acha que precisa tirar da PEC o dispositivo da emergência. Ele acha, como alguns juristas acham, que isto causa insegurança jurídica e que na frente pode haver judicialização e que tem que encontrar um outro instrumento. Ou seja, a PEC do Auxílio Brasil, ela não poderia ser votada agora porque estamos às vésperas das eleições presidenciais de 2022. Há 4 meses do processo eleitoral, você não pode dar aumento a funcionário, jogar dinheiro aqui ou acolá. É determinação legal. Para burlar a lei eleitoral, o TSE, o que eles fazem? Eles criaram um estado de emergência, igual aquele que foi criado quando o início da pandemia da Covid-19. Então, estamos no estado de emergência porque o combustível está alto, estamos na emergência porque a inflação está alta e por isso nós temos que justificar desta forma. O relator, o Danilo Duarte, não quer usar esta emergência, mas também não disse qual é a substituição, vamos aguardar. Mas ele acrescentou mais um item. Ele quer que o auxílio seja estendido a todos os motoristas de aplicativos do país. Você sabe que nós temos aqui milhares de motoristas aplicativos. Então agora nós temos o seguinte: R$ 200 a mais no Auxílio Brasil, R$ 1.000 para os caminhoneiros, auxílio gás. E agora o relator da Câmara quer também estender para os aplicativos uma verba de R$ 200 por mês. E boas notícias para a economia do país. A volta do consumo causou uma queda no desemprego, a inflação menor que a esperada e a projeção de um crescimento maior do PIB, além da confiança na indústria, no comércio e nos serviços.
Além da volta do consumo, os motivos para os dados positivos são a valorização do preço das commodities exportadas pelo Brasil e os estímulos concedidos pelo governo, como adiantamento do 13º, a possibilidade de saque extraordinário do FGTS e o aumento no valor do programa assistencial Auxílio Brasil. O resultado positivo mais significativo foi a queda do desemprego. O índice recuou para 9,8% da população economicamente ativa. Essa foi a menor taxa para o fim de trimestre desde 2015, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na última semana também foi divulgada a inflação do aluguel, que veio abaixo do esperado por analistas de mercado. O IGPM, usado para reajustar os contratos no setor imobiliário, acumula uma alta de 12,70% nos últimos 12 meses, até junho, bem abaixo dos 35,75% acumulados até junho de 2021. Mas o momento econômico ainda desperta cautela. O Banco Central admitiu que a inflação vai fechar 2022 em 8,8%, acima do teto da meta, que é de 5%. Por isso, tem subido a taxa de juros Selic para tentar forçar uma queda dos preços e garantir que as metas de 2023 e 2024 sejam cumpridas. A inflação tem registrado picos tanto pelo reaquecimento da economia após a pandemia, quanto por outros fatores externos, como a guerra na Ucrânia, que causou a alta nos preços de commodities como petróleo, gás natural e trigo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto oficial no estado por 3 dias pela morte do filho em uma fazenda de Crixás. A agenda do político também foi fechada para compromissos oficiais. O governador Ronaldo Caiado decretou luto oficial no estado por 3 dias pela morte do filho numa fazenda de Crixás. A agenda do político está fechada para compromissos oficiais. A causa da morte de Ronaldo Caiado Filho não foi divulgada. Ronaldo Caiado Filho tinha 40 anos e foi encontrado morto na manhã de domingo na fazenda em que morava, em Nova Crixás. O corpo dele foi velado no cemitério Vale do Cerrado, com a presença de familiares, amigos e políticos. O governador recebeu a notícia da morte do filho na manhã de domingo, quando participava de uma missa de romaria do Divino Pai Eterno em Trindade, região metropolitana da capital. Ele e a primeira-dama, Gracinha Caiado, deixaram a celebração rapidamente. O velório aconteceu na noite de domingo. Caiado chegou muito emocionado, chorando, e recebeu abraço de amigos e políticos. O governador publicou uma mensagem numa rede social, lamentando a morte do filho. Meu filho querido, minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na sua glória infinita. Diversos políticos se manifestaram nas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro lamentou o ocorrido e disse não existir dor maior para um pai e uma mãe do que perder um filho. Ciro Gomes deixou sua solidariedade e pediu a Deus conforto para a família. João Dória também lamentou o ocorrido e disse não existir dor maior do que um filho ir antes de seu pai. Baleia Rossi pediu força e fé para o governador e família. O plenário do Senado deve ler ainda nesta semana a CPI das denúncias no Ministério da Educação. O objetivo é que ainda esta semana seja feita a leitura no plenário do Senado de todas as ressalvas do documento para que seja averiguada a possibilidade de instalação da CPI do MEC. A reunião tem a intenção de reunir líderes e autoridades do país para debater sobre a instalação da CPI e também para discutir outros temas previstos na casa do plenário. O autor do requerimento de instalação da CPI foi o senador Randolph Rodrigues, do partido Rede. Ele ainda anunciou na semana passada ter conseguido 31 assinaturas, 4 a mais que o necessário, de acordo com o regimento interno para autorização da comissão. Porém, depois da leitura do requerimento em plenário, ainda é possível a retirada de assinaturas antes de sua publicação. O Executivo estaria trabalhando para convencer, pelo menos, 5 senadores a retirar os seus apoiamentos, inviabilizando a instalação. Esse tipo de ação já ocorreu em abril, quando 3 senadores retiraram assinaturas para a criação da mesma CPI para investigar o MEC. Na época, membros da base governistas também apresentaram a instalação de uma CPI alternativa,
que se contraponham à do MEC. A discussão sobre a instalação da CPI do MEC ocorre depois de episódios de vazamentos de áudios e denúncias que apontaram uma possível existência de um balcão de negócios para distribuição de recursos para a educação, esquema que seria operado pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, ligados a Bolsonaro. A seguir, ministro Marcelo Queiroga prestará contas sobre saúde pública. E ainda, Brasília será a primeira cidade do país com 5G. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.